Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente meia-noite e 27, horário de Brasília. Pessoal, começando aqui pelos principais acontecimentos do nosso calendário, tivemos aí o resultado do Federal Reserve, houve um encontro aí do comitê ao que tange a atualização da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, houve um afrouxamento monetário, né, que se iniciou basicamente aí em setembro e repetindo aí o corte de 25 bips da taxa de juros, basicamente para um intervalo aí de 4,25 e 4,5 ao ano. Então já era esperado aí pelo mercado esse corte. É, Outro destaque também que ficou evidente aqui na decisão do comitê foi a atualização, né, das projeções dos diretores, cuja mediana saiu de 100 bips de cortes em 2025 para 50 bips, ou seja, sinalizando aí que a resiliência da atividade econômica e o arrefecimento do processo de desinflação corrente e incertezas em torno da sua continuidade nos próximos meses vão demandar uma postura mais gradual de afrouxamento monetário. Então isso foi um indicativo que pode ter pego aí o mercado de surpresa. E outro ponto também que chamou a atenção foi na coletiva de imprensa, né, que se seguiu após a decisão aí da política monetária, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele acabou surpreendendo o mercado ao adotar um tom mais hawkish do que o esperado, né, ao sinalizar que a política monetária se encontra em uma nova fase. Então, basicamente, o comitê acenando aí para os próximos meses, né, inclusive para 2025, que eles irão adotar um tom de maior cautela, né, ao que tange aí as decisões, né, da taxa de juros. Isso, com certeza, pode ter sido um indicativo de ruído que acabou impactando aí todos os mercados no dia de hoje. Então, a gente acompanhando aí as três principais bolsas lá nos Estados Unidos, tivemos um dia de forte queda. S&P recuou 2,95, Dow Jones 2,58 e a Nasdaq um recuo aí de 3,56. Já o Bitcoin seguiu aí o mesmo caminho, chegou a cair aí próximo de 5% no diário. Atualmente, preço a mercado aqui na região dos 100.940. Então, pessoal, é aquela história, né? A ocasião faz o ladrão. A gente, teoricamente, colocou, né, como uma grande possibilidade a manutenção da estrutura de preço, né, que eram topos ascendentes e fundos ascendentes. E a ocasião acabou fazendo com que, teoricamente, aí acontecesse aquilo que colocamos aqui na análise para vocês. Então, vamos dar uma olhada no que rolou no dia de hoje para a gente acompanhar aí na nova análise de amanhã. Então, pessoal, basicamente a gente sabia que o mercado, na ausência de volume comprador acima aqui da nossa média de 20 períodos, bateria a cabeça aqui na nossa região, né, do suporte primário. Então, evidentemente, quando você reduz o tempo gráfico, você percebe, de fato, né, o mercado, né, os compradores tentando manter o preço acima aqui, bateram cabeça aí, até na proximidade aí da reunião do FONC, né? Então, teoricamente começou aí às 4 da tarde, e aí já percebes o reflexo, né?
que foi compartilhado aí para todos. Desculpa. Então, como eu mencionei, né, a ocasião acaba fazendo ladrão. A gente tinha uma grande possibilidade, né, do mercado manter a estrutura que foi mencionada aqui para vocês e veio, né, a concretizar essa formação. Então fica mais visível também aqui no tempo gráfico de 4 horas a questão do volume, né? Então a gente vem aí com o mercado descendente, teoricamente com a prevalência de volume vendedor, e quando aparece aqui, né, o volume comprador, é basicamente irrisório, né? Então, novamente veio o volume vendedor, volume induz tendência, né? Então, teoricamente, esses dois candlesticks aqui acabaram engolfando esse comprador e veio aí o compartilhamento do FONC, o mercado veio para baixo, né? Teoricamente, seguindo aí também as três principais bolsas. Então, tudo isso também é importante que você analise, não só o gráfico, mas a questão aí do calendário econômico, que eu tento frisar aqui na análise, porque tem relevância, principalmente com essas decisões. E aí a gente tem, né, nesse momento, os compradores tentando manter a estrutura, né, com ascendência dos fundos, ou seja, fundos cada vez mais altos, porém, é óbvio, né, que a gente vai precisar aí de protagonismo por parte desses compradores, né, na tentativa de retornar lá em um novo marco histórico, né, um novo topo histórico, dando sequência aqui, né, a essa estrutura, ou seja, buscando um topo mais alto. Então, basicamente, o que seria ideal, né, pessoal? Que no diário a gente consiga manter o preço acima aqui da nossa média de 20 períodos, ao que se percebe os compradores já tentando atuar na eminência de manter acima, e de preferência um candlestick com padrão de força. Nesse caso, não há possibilidade aí da criação de um maruboso, evidentemente, porque a gente já tem a formação de um pavio, mas quem sabe a gente pode ter aí, né, um martelo de alta, por exemplo, ou até mesmo um martelo mais esticado, que também é bastante comum aqui no mercado do cripto. Essa formação indica também força compradora. Então, basicamente, a gente precisa aí de alguma condicionante, seja um candlestick com padrão de força, seja um bom volume comprador, com fechamento acima da nossa média de 20 períodos, para que, né, possamos almejar aí uma reação novamente dos compradores na iminência de buscar novos níveis de preço. Então é um momento importante, né, teoricamente, aqui irá se confirmar a manutenção da estrutura de preço, né, com topos ascendentes, fundos ascendentes, e é importante a gente acompanhar, né, o dia de hoje, porque basicamente irá nos passar aí como será os próximos dias. Então, não tem muito aí o que passar para vocês. Basicamente é isso. A gente vai utilizar essa região com uma nova resistência, dependendo, né, de como o preço ele atuar nessa região. Evidentemente, a gente irá atualizar, inclusive remover, trabalhando só essa estrutura ascendente mesmo de topos e fundos. Beleza, pessoal? Vamos ver se no diário a gente mantém aí o preço acima da nossa média, se a gente terá um bom volume comprador, ou até mesmo aí dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas também, a gente possa ter aí alguma relevância. Mas ao que se percebe, né, o volume vendedor do anterior está bastante alto, e ao que parece o fechamento desse vem com um volume teoricamente mais simbólico. Então, por isso que eu gosto de frisar mais o tempo gráfico no diário, porque de fato tem mais relevância, né, mais conflito de interesses, e basicamente a gente está aí numa possível reação dos compradores na iminência de manter a estrutura de preço. Então, vamos acompanhar no dia de hoje, evidentemente, confirmando aí essas possibilidades, a gente tem, né,
um cenário mais positivo aí para os próximos dias ao que tange aí a busca de alcançar um novo topo histórico. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Vamos acompanhar aqui pelo gráfico. Amanhã a gente retorna novamente com uma nova análise. Pela questão do horário aqui da proximidade do dia 18, eu vou caracterizar no título como uma análise do dia 18, tá? Até por ser meia-noite e 37 agora, né? A proximidade eu infelizmente não consegui fazer a análise mais cedo. E amanhã, né? Ou no caso hoje, mais tarde, período da noite, eu voltarei aí com a análise do dia 19. Então, só para ficar esse adendo aí, não confundir você que está acompanhando aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, agradeço sua presença aqui. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Um grande abraço e até mais.